Mas o ponto é o seguinte, as críticas que eu vi São de maldosas. ontem pra hoje, em cima de um possível relacionamento entre os dois, são muito pesadas. Pelé, o maior de todos os tempos, casou 3 vezes. Com quem? Com certeza não foi com uma parecida com ele, uma preta do cabelo duro. Depois eu fiz amizade na época com o pai dela, e para ficar amigo do pai dela, eu falava, se quiser que eu limpe o sapato, depois eu limpo o sapato. Seu Jorge, no Roda Viva, foi direto. Nunca tive um relacionamento sério com uma mulher preta. E queria saber se você já se relacionou com mulheres pretas. Já me relacionei com mulheres pretas, não ao ponto de assumir um relacionamento mais profundo, já me relacionei sim. Mas a questão do interracial é um problema no Brasil mesmo. E em homenagem à negritude brasileira, ele vai registrar o seu futuro filho com o nome de Samba. Forte nessa luta contra o racismo. Seu Jorge, qual a alegria de ter conseguido batizar seu filho de Samba? A mesma alegria de ver que esse rapaz, ele é o primeiro brasileiro samba nesse país, né? Ele não é o primeiro samba brasileiro, mas ele é o primeiro brasileiro samba. Fazendo 5 meses hoje. Pode pegar qualquer mulher, ele escolhe validar o mesmo script. Pretinha, faço tudo pelo nosso amor, faço tudo pelo bem no nosso bem, neném, neném. A preta só aparece nas letras de música, mas a mulher que ele estampa na revista é aquela loura, branca e jovem, tá bom? Os artistas falam de preta na música e não namoram pretas. É isso que eu tô abordando agora. Isso me incomoda porque eu fico, será que não é uma verdade? A partir do momento que uma preta tá escutando a música, a gente tá o quê? Dando engajamento. Já tá dando dinheiro lá no bolso. É um trabalho que a gente tem que, arrumar entre a nossa luta mesmo. Então eu falo, o cara tá falando de preta, tá idolatrando a preta. Nós, mulheres pretas, a gente escuta, a gente fica tão feliz quando alguém faz uma música pra gente, e aí quando chega lá no Instagram, nem foto no feed a gente tem, ou nem preta eles namoram. Então eu tô falando isso, e é um assunto que não é só eu que falo, né? Tem várias mulheres que estão abordando esses temas nas redes sociais. Só que eu fui e botei na música, porque eu sou cantora. Então eu chego e botei. Aí não é um ataque, é uma reflexão. O cara vai escutar, o cara que, tá lá, ele vai escutar, ele vai refletir, ele vai falar a verdade, mano. Tô idolatrando as pretas e não pego preto. Quando estão pobres, eles pegam escondido aquelas pretinhas. Mas quando eles chegam ao auge do dinheiro e da fama, as Marias chuteiras já correm. E como Virgínia Fonseca, ela pega o jatinho dela e corre atrás do preto milionário para ganhar rosas vermelhas no seu iate de luxo. Aí é gosto pessoal, não é? É que realmente todo esse luxo não significa nada. É puro amor, é porque são homens muito inteligentes, interessantes, com um know-how intelectual pelas costas, não é mesmo? O fato dela ser branca, de ser bonita, isso influencia mais do que o... Eu levei mais em consideração por ela ser branca, tá ligado? Do que pelo diploma dela. Porque pro negro no Brasil, no Brasil ele é assim. Se a mina for branca, não importa. Ô, irmão, eles não querem saber. Entende qual é que é, mano? Ele não quer saber do passado, se já foi ex-pros. Ele não quer saber, irmão. Não quer saber se já teve 10 maridos, se na infância rodou a banca, igual os caras vivem falando aqui que isso é um problema, a mulher rodou a banca. Ele não quer saber, os caras não querem saber, irmão. O importante é igual ele falou, não importa se ela é uma encostada, se ela não estuda, se ela não é alfabetizada, se ela não tem modos, não importa, desde que ela seja o quê? Igual ele falou, o que eu vi primeiro foi ela é branca. Afinal, escolher a mulher branca é como um troféu, como símbolo de que cheguei lá. As opiniões, mas tem muito do DNA da Aline.
E ali a gente se conheceu, naquele mesmo dia eu te levei, né, amor, na porta da sua casa. Prazer te conhecer. Ela entrou, ela deve ter entrado, você deve ter ficado bolada. Pô, o cara nem avançou. Eu falei, me respeita, eu sou príncipe. Mas depois avançou, né? Ah, amor, graças a Deus, né? Os homens negros destacados, que são aí jogadores de basquete, jogadores de futebol americano, eles estão tudo casando com mulher branca. Conversei com um homem negro que, assim como eu, não engravidou uma mulher negra. Ele é europeia, a minha é asiática. Ele me deu uma explicação que foi uma facada, como se fosse uma facada no coração, mas eu me identifiquei. A explicação é a seguinte, olha só. Ryan, olha que pesado, entendeu? Eu cresci muito na vida, eu fiquei rico exatamente para que o meu filho não sofra o bullying e a tristeza, a solidão que eu passei na minha infância por ser negro nesse ambiente. Então eu engravidei uma mulher branca assim. Foi uma facada no meu coração. Haben Sie ein gemeinsames Hobby? Às vezes dança e gosta muito de discos, né? Schallplattenmusik, vor allem volkstümliche popular, né? Musik. Quais as raízes sociológicas, psicológicas, né, dessa psicopatologia social, como diria o Guerreiro Ramos, né, da gente não se gostar, do auto-ódio. É sobre esse lugar que eu falo. E, por fim, quando o pessoal fala assim, mas se fosse um pedreiro, se ele fosse um pedreiro, ela não ia querer ele, e ele tinha que ter essa consciência. Quem disse que ele não tem? Às vezes a pessoa tem. Às vezes a pessoa sabe que ela está entrando com o que ela tem de melhor e que o outro está entrando com o que tem de melhor e o acordo está formado. Então, se nem o próprio Pedro, que sofreu todas as mazelas, ele rompe com isso e não venha com a desculpa de que não tem informação. Olha só, eu vou dar sugestões de livro aqui para você. Woke, como a militância traiu o movimento anti-Ra, e Pele Negra, Máscaras Brancas. Então eu fui do extremo da esquerda ao extremo da direita. Se você é mais de esquerda, escolhe esse. Se você é mais de direita, escolhe esse aqui, tá bom? No livro Fanon, Pele Negra e Máscaras Brancas, ele já dizia: o negro que veste a máscara branca busca aprovação, mesmo sabendo que nunca será aceito como igual. O corpo preto vira uniforme, rejeitado, e a alma uma máscara para agradar. E aí, onde está o interesse nisso tudo? Na Maria Chuteira ou no crioulo que ficou rico? Afinal, escolher a mulher branca é como um troféu, como símbolo de que cheguei lá. Essa aqui sou eu, de verdade. Eu me sinto extremamente feia. Eu queria ajuda pra olhar pra mim e me sentir bem, sentir uma pessoa bonita. Eu sempre tô trocando de cabelo, eu sempre tô inventando alguma coisa que não pareça eu. Não gosto da minha aparência, do meu cabelo, da minha cor, eu não gosto. E eu queria ajuda pra gostar de mim. E toda a maquiagem que eu uso, cabelos e tudo que acrescenta em mim me faz entender que eu posso ficar bonita. Quando eu tiro tudo isso, a realidade que eu vejo é essa. Eu não quero ser desse jeito que eu tô vendo. Tô cansada de ler comentários como você é horrível. O auto-ódio ou o autodesprezo é um ódio por si mesmo que tem uma característica que normalmente você enaltece formas, jeitos, comportamentos que não tem muito a ver contigo e pretere, diminui aquilo que se aproxima a você. Se tivesse parado ali na questão do orgulho, da cor, das raízes, do cabelo, teria ficado maneiro. Quando começou a militância, cara, aí você vê, né? A menina vem pro rolê no Rio de Janeiro, aqui, até você ver aqui, dia 12, e você é uma pretona solteira no Rio de Janeiro. Dizem por aí que é a solidão da mulher negra, meu irmão. Isso aqui é a solidão da mulher negra na prática, mano. Mas antes que fale da solidão da mulher preta... As mulheres negras são historicamente preteridas para relações afetivas, tanto por homens brancos quanto por homens negros. Resulta que as mulheres acabam tendo filhos sozinha, né? A gente vê que o número de mães solteiras entre mulheres negras é muito maior do que o número de mães solteiras nas mulheres brancas. Vamos olhar para o outro lado, para intelectuais como Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, Lívia Zarucci, a rainha da palmitagem, conseguiram ter
ter o seu afeto, né, encontrado através do homem branco. Eu sou uma mulher preta, a gente sabe como é difícil. Eu sei, eu venho de uma família em que as mulheres da minha família, nenhuma casou. Toda essa solidão da mulher preta assim, esfregada na minha cara o tempo todo. E eu sou uma mulher muito amada. Eu vivo numa relação de muito amor. Isso pra mim, pras minhas filhas, pras minhas ancestrais, isso é um lugar de cura. Isso é muito... assim, eu sou muito feliz. Então eu penso como eu sou feliz. Então eu não pensei muito pra fora. Eu pensei em como isso agrega na minha vida. Mas sim, eu fico feliz, de alguma maneira, nesse sentido, dizer, né, e mostrar como pode ser diferente, como tem que ser diferente. Porque é uma opressão, né, Mari? Uhum. É uma opressão a gente ter que se encaixar, ter que se enquadrar, ter que ser, é um saco. É muito cansativo. E a possibilidade de ser livre dentro dessa relação é um lugar que eu não tenho nem o que falar. Homem que é mulher feminina, mulher que grita e se acha os caras, sai fora. Mas aí, meus brode, é a solidão da mulher negra, não sobra nada pro Betinha. Os negão gorila só de braçada nas branquinhas. O que sobra pras pretinhas, coitada? Só os bebum, maluco, com careca raspada e bafo de pitu? Que ao invés de dar martelada na cabeça dela, ou um saco de cimento pra ela carregar, ou engravidar ela e de encher de filho e ir embora que nem fez Abdias Nascimento, nós, mulheres pretas, temos finalmente o amor nos braços de um europeu. Se até ativistas que denunciaram o Ra estrutural fizeram a mesma escolha, então que solidão é essa? Nós somos mais... como é que eu vou dizer, abandonadas, mais discriminadas, porque o homem preto não quer a mulher preta. Então, assim, nada blinda a gente. Você tem que aprender a se blindar da dor. Eu acho que isso é que é importante. Porque se você for esperar um blindamento universal, você está perdida. Será que é solidão ou busca de aceitação de ambos os lados? Seja o homem preto como a mulher preta, busca no branco a salvação, não é mesmo? O status. E os filhos mais brancos fala do Rayhan dos Santos. Você vai olhar pra minha filha. Você não viu? Já viu foto da minha filha? Já. A mãe dela é branca ou é preta? Branca. É um que passou anos ensinando como pegar mulheres brancas na Europa. O que mais tem são conservadores dizendo que lá no leste europeu eles vão achar mulheres louras que aqui ele teria que comer as próprias fezes. Não é mesmo? Mas, olha pra mim. Eu tenho 1,70 m. Cara, eu não sou loiro, do olho azul, gigante, nem nada. Igual os caras falam, e a gente que é feio, a gente tem alguma chance? Elas, cara, vocês são mal legais, não sei o que lá. Eu falei, cara, a recepção é completamente diferente. Você imagina assim, 3 meninas lindíssimas, assim, lindíssimas, tratando, a gente tava parecendo 2 mendigos. Que chuparia até o cu dela. Como é que é? Limpar o cu com a língua. Nesse nível. Limpar o cu com a língua. Nesse nível. Agora me responde, o que faz um francês europeu pegar uma pretinha magrelinha que já é divorciada com 20 anos e ele mesmo sendo afeminado, nerd, ele pega o avião lá da França e vem pro Brasil pra pegar essa menina aí que ninguém quer, que os Red Pill fala que já pulou o carrossel? Quantas mães solteiras lá do interior da Bahia pegaram a filharada preta e levaram junto com o europeu lá pra morar lá no lugar frio, isolado? Eles têm por volta aí de 6 anos de relacionamento e o total de 4 de casamento. As redes sociais dela são voltadas toda pra área da moda, principalmente o Instagram. Mas às vezes ela posta sobre o marido. Ela mencionou e que adora o quão gentil e cavalheiro ele é com ela, o quanto ele cuida dela. Nesse post, por exemplo, ela fala que ele é o mesmo de 4 anos atrás, no caso antes do casamento. Esse vídeo aqui foi do aniversário dele, que ele quis comemorar no restaurante favorito de Alicia. Segundo ela, ele também adora fazer surpresas, principalmente com relacionado a viagens, que ele sabe que é uma coisa que ela ama, então ele programa viagens internacionais. Meu marido gringo come no almoço. Meu marido gringo come no jantar. Meu marido gringo anda. Gringo. Gringo. Meu marido gringo. Meu marido gringo. Meu marido gringo respira. Marido gringo falando português. Gringo narrando minha maquiagem. Marido gringo comendo de garfo e faca. Marido gringo
Do you know that I have a name, right? My name is John. Assunto de extrema delicadeza aqui no TikTok. Eu falo que é delicado mexer com influenciadoras que são casadas com gringo e mostram a vida dela com gringo em outros países, porque essas criadoras, assim como a Disney, elas vendem sonhos. Tem uma massa muito grande de mulheres que consomem o conteúdo delas, em sua maioria com sonhos de também achar o gringo, entender como ela achou, entender como que é o processo caso vá morar lá. Porque a mulher brasileira, acho que a mulher do terceiro mundo, ela bota muita expectativa em melhorar o padrão de vida dela através de um homem. E tem um ponto muito importante, que eu sempre vejo principalmente as influências pretas casadas com gringo defender isso com garras e dentes, mas pra mim isso daqui é uma verdade praticamente absoluta, é que é só você parar pra observar. Porque o cara com costumes de vida completamente diferente ia se inscrever numa rede social pra conhecer mulheres do outro mundo. Isso pra mim é o primeiro sinal de que ele não consegue mulheres no país dele. Mas se fosse algo apenas como gosto, por que elas se repetem tantas vezes? Parece tradição, virar jogador de futebol, ficar milionário e pegar uma loura. Não é mesmo? Olha o que o mano falou aqui, ó. Então, tem que ser regra preto gostar de preta? Pensei que em um relacionamento prevalecia o amor. E eu concordo, eu entendo e concordo com você. Mas vamos fazer aqui uma análise social. Vamos tirar do indivíduo e trazer para a sociedade, para você ver mais ou menos como que funciona. É mais ou menos assim, ó. Como vai ser o Brasil daqui 100 anos? O Brasil daqui 100 anos vai ser exatamente assim, ó. Se você pegar hoje os brancos, por exemplo, se você pegar a classe média branca, os ricos brancos, eles são majoritariamente casados com mulheres brancas. Então eles não têm esse problema de ascensão. Os brancos não têm esse problema. É comum você sair por aí e você ver branco. É comum. Tipo assim, é igual o ar que nós respiramos. Se você vai na comunidade oriental, é a mesma coisa. Eu moro do lado da comunidade oriental. Se você vai na comunidade oriental, eles são extremamente fortes, tá ligado? E aí, se você vai na comunidade árabe, é a mesma coisa. Se você vai na comunidade judia, é a mesma coisa. Judeu, e a gente acha lindo. Todas as etnias, exceto os negros, fazem isso. Então, por exemplo, daqui 100 anos, você vai ter todas essas comunidades extremamente fortes, menos a negra. Porque na TV, as apresentadoras são sempre brancas e louras. E se você não é loura, você pinta o cabelo de louro. E se realmente errar, por que será que os pretos fazem a mesma coisa? Alisam o cabelo, querem embranquecer a família, que nem o Gilberto Gil. E todo mundo corre pro branco, ó. Não é pra bundinha flácida do homem branco, não é mesmo? Porque você é branco demais pra mim. Que eu não gosto da tua cor. Homem pra mim tem que ser da raça. Quanto mais escuro, melhor. E não adianta fazer bronzeamento artificial. Fica com essa cor ridícula. No fundo, talvez não seja apenas uma questão de bonito e feio, não é mesmo? Deus me livre. Aguar o meu sangue. Uma coisinha branca. Hoje à noite, na rua do Vidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo ou daqui. Ai, pessoas, isso eu já provei, a potência de um nigeriano. Ragazzi, mas também o machismo também do nigeriano eu tive que enfrentar, amigas. Mas muita gente na militância diz que o corpo preto do homem preto tem um padrão. Tem o pretão, aquele padrão bonitão, alto, inteligente, com feições finas, tipo o André do Big Brother Brasil. Porém, tem aqueles pretinhos gordinhos que não são musculosos ou são esqueléticos demais, que ninguém olha. Até mesmo eu, quando eu era mais jovem, tinha um rapaz que gostava de mim, o nome dele era Anderson. Ele era maravilhoso, mas eu não. Eu me encantava pelo branquinho lá da rua Cafajeste,
que hoje engravidou, acho que já tem uns 5 filhos e já está divorciado, não é mesmo? Nos anos de 1960, o movimento Black is Beautiful explodiu. Dizia, ser negro não é defeito, é potência. O cabelo crespo virou coroa, a pele escura virou bandeira. No Brasil, a Marcha do Orgulho Crespo em 2015 levou milhares às ruas. Era a recusa do script colonial. O que vocês chamam de feio, nós chamamos de força. Provavelmente poucas pessoas sabem, mas na década de 90, 2000, eu fui um ícone de beleza negra. Eu cheguei a ser eleita como uma das mais bonitas do Brasil. Isso mesmo, no programa do Netinho. Mas aquela que ganhou o título máximo era a única mestiça do grupo. A mesma coisa aconteceu com a revista Raça, no concurso Garotas da Capa. Eu vou mostrar a imagem para você e me diga quantas retintas estão na imagem. Eu ganhei o concurso, só que eles fizeram um favor de fazer um black power no meu cabelo. Depois tentaram escovar. Em resumo, eles não sabiam trabalhar com o meu cabelo. Seria mais fácil eles fazerem a foto como eu estava. Mas não. Pegaram a mestiça, jogaram um ventilador na cara dela e a marca, que era para produtos de cabelo crespo, escolheu quem? A mestiça. Deixando claro que eu não tenho nenhum ranço. Ai, por isso que a Lívia fala. Ai, porque ela não gosta de mestiça, porque nós, mestiças, sofremos igualzinho as pretas. Isso é uma hipocrisia muito gigante, porque na mesma década, eu, quando era adolescente, eu era chacota. Eu levava pedrada lá em Ribeirão das Neves. Sabe de quem? Não eram de crianças louras de olhos azuis, não. Gabi, quer brincar com a gente? Você não se enxerga, não? Eram de pessoas mestiças que viam no pai branco, na mãe branca, a salvação. Então, eles tinham ranço do nosso cabelo. Falava que a nossa boca era feia, que o nosso narigão é gigante. E hoje, em 2025, eles estão querendo ocupar esse mesmo lugar. Antigamente, ninguém queria ser negro. Ninguém queria ser negro. Lá, na época da escola, quando pessoas de pele escura estavam sofrendo racismo, as pessoas de pele mais clara não ficavam do nosso lado. Iam pro lado dos brancos fazer chacota com a gente e serem racistas com a gente. Ah, mas era culpa do não lugar, do não pertencimento. Mas isso foi às custas de